Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula, eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E o escritor e o comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. Ele também é membro do Conselho de Educação e Cultura da CEADEB. O pastor Josafá Batista também é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia e é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá Batista lançou um livro excelente com o tema 1000 esboços para sermões. E eu aconselho que você esteja adquirindo esse exemplar. E quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E sobre o tema da lição dessa semana, o tema é a mensagem de João Batista. Eu também lembro aos irmãos que eu não sigo o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu procuro passar subsídios complementares para enriquecer o seu conteúdo e quanto ao assunto proposto pelo nosso comentarista da lição. Também eu quero aproveitar aqui a ocasião e peço a você que inscreva-se nesse canal. Ative o sininho que aparece do lado da sua tela aí embaixo para você receber as notificações. Deixe o seu like e em seguida compartilhe com mais alguém que você deseja edificar. A leitura bíblica em classe do nosso estudo aqui temos como base Mateus capítulo 3 do 1 ao 12 e Lucas capítulo 3 do 1 ao 11. Logicamente que eu não irei ler todos os versos aqui, a fim de otimizarmos o tempo. E, portanto, já começando em nosso comentário, eu posso dizer que em nossos dias percebemos um exponencial aumento de pregadores do Evangelho de Cristo. E é bem verdade que sempre existiram pregadores, mas o diferencial dos pregadores de hoje com os do passado, com certeza, deve ser o recurso midiático das redes sociais, propiciada pela rede mundial de internet. Mas a grande pergunta é o seguinte: será que a mensagem ainda é a mesma? Bem, no ministério de João Batista, iremos encontrar um pregador original, autêntico, intérprete, porém, sobretudo, com uma mensagem para a sua geração. E a doutrina e o conteúdo de sua mensagem ainda servem para os que desejam atualmente pregar sobre Jesus Cristo. E para melhor entendermos a mensagem de João Batista, é bom você se contextualizar. Portanto, iremos usar aqui uma didática textual. Veja, o sermão de João Batista possuía alguns preponentes. Primeiro que o cenário político e religioso dele, o contexto da sua mensagem em que ele prega, ele vai encontrar um cenário caótico em que o seu sermão colide. Portanto, antes de falarmos da mensagem em si, dele, é bom nós contextualizarmos o seu tempo. E para nós nos situarmos melhor nesse cenário, é importante começarmos pelo Evangelho de Lucas. Isso porque Lucas é o único dos evangelistas que procura citar em suas narrativas nomes e datas importantes, citando, por exemplo, referências a governadores. Esse estilo literário de Lucas ajuda ao estudante da Bíblia a se situar no espaço-tempo, ao passo que vai se lendo os episódios narrados. Então veja, em Lucas capítulo 3, do verso 1 ao 2, assim está escrito: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. A expressão César Tibério aqui em Lucas 3 e César Augusto também em Lucas 2 já nos informa de que a Palestina não era um estado independente, mas que pertencia ao Império Romano. E nessa dica, Lucas já nos dá 7 nomes que nos ajuda a entender o cenário em que o sermão de João Batista emerge. Desses 7 nomes, 5 são governadores, que aparece aqui no texto como tetrarca. Tetrarca é o título de quem governa províncias romanas. Então, dos 7, 5 são autoridades políticas e 2 são autoridades religiosas. E o nome de César Tibério, temos aqui a referência do imperador. E nos outros 4 governantes, nos fala de 4 áreas em que a Palestina foi dividida. Então temos Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Herodes Filipe, que era seu irmão, e o 4º governador chamado Lisânias. Herodes Antipas e Herodes Filipe, Herodes aqui é o nome dele, do pai deles, que acabou também se tornando um título, e esses 2 são irmãos. Então Herodes Antipas, que era que mais se assemelhava ao seu pai Herodes nas práticas abomináveis, né? E o pai deles era um pai cruel, o rei Herodes, o mesmo que mandou matar todas as crianças depois do nascimento do Senhor Jesus. Então esse Herodes Antipas, ele mantinha um caso incestuoso com a sua cunhada, a esposa de seu irmão Herodes Filipe, mais comumente conhecido como somente Filipe. E Antipas era constantemente alvo das repreensões de João Batista. João condenava publicamente o pecado oculto de Antipas. Agora, quanto aos outros 2 líderes religiosos, Lucas vai citar o nome de Anás e Caifás. Além de uma realidade política opressora, ainda temos uma triste situação religiosa em Israel. Porque, veja, Lucas cita 2 sumos sacerdotes, o que indica um notório desgaste e descrédito da religião, pois, de acordo com a lei, apenas um deveria exercer tal função. Agora, somando-se a essa realidade, ainda temos 3 grupos religiosos que também foram alvos da dura mensagem de João Batista. São eles os fariseus, os escribas e os saduceus. E só para definirmos aqui rapidamente, de maneira simplista, os 3 grupos, os fariseus, por exemplo, eram do grupo dos religiosos praticantes ortodoxos do judaísmo. Eles surgiram no período pós-cativeiro, no início. Eles até eram excelentes ensinadores da Torá, mas o legalismo tornou a sua influência nociva e afastou as pessoas de Deus. Já os escribas eram copistas, aqueles que transcreviam os textos da Escritura de um pergaminho para outro, conservando a palavra. Isso contribuiu muito para que a Escritura fosse conservada e chegasse até os nossos dias. Mas o problema é que, com o passar dos anos, eles começaram a desenvolver linhas de interpretação segundo as tradições, que também aportou no estilo farisaico do legalismo. E isso invalidava a palavra de Deus. Os saduceus já eram um grupo diferente. Eram pessoas de alta sociedade com grande poder aquisitivo, geralmente membros das famílias sacerdotais. E, embora aceitassem a lei de Moisés, os saduceus haviam recebido uma forte influência do helenismo. Portanto, eles acomodavam na religião o pensamento filosófico dos gregos. Os saduceus eram pensadores liberais e não acreditavam na vida após a morte, nem na ressurreição, e eram céticos a qualquer tipo de intervenção divina. E é nesse cenário social e político que a mensagem dura de João Batista aporta.
Então, é nesse sentido, meus queridos, que João Batista é comparado ao profeta Elias. Inclusive, ele é chamado profeticamente como tendo o espírito de Elias. Veja o que diz Malaquias, capítulo 4 e o verso 5. Assim está escrito: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas é bom explicarmos aqui que quando a Bíblia diz que ele tem o espírito de Elias, é no sentido de ter o mesmo estilo. Inclusive, o público de Elias era semelhante ao público de João Batista no aspecto de que eles estavam afastados de Deus. E como seus líderes políticos e religiosos estavam mergulhados na idolatria e na promiscuidade. Mas isso não quer dizer que João Batista fosse de fato o espírito de Elias encarnado, como acreditam os espíritas. Até porque o próprio João Batista, quando perguntado sobre isso, negou conforme está escrito em João, no capítulo 3 e no capítulo 1 e o versículo 31. Então, dentro desse turbilhão de opressão política, de escândalos sexuais, de idolatrias, ceticismos, apostasias e legalismos, que o capítulo 3 e o versículo 2 de Lucas, iremos ler a expressão: veio a palavra do Senhor a João Batista. João tinha uma mensagem para a sua geração, e esse deve ser sempre o diferencial de um pregador que quer ter proeminência. Ele precisa ter a palavra de Deus. Você, como pregador, tem a palavra de Deus? Mas, e quanto ao sermão de João Batista? Qual era o seu teor? Bem, vamos observar. O sermão de João Batista, primeiro tópico, ele chamou a semente de Abraão de semente de serpente. Veja Mateus 3,7. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João aqui, logo de cara, no seu sermão, chama de raça de víbora os filhos de Abraão. João destroça todo o orgulho da herança genealógica e cultural de seu público, chamando eles de filhos de cobra, até porque eles sabiam que a serpente lembrava a velha serpente do Éden, e os descendentes da serpente não têm parte na herança dos filhos da promessa. O homem, hoje em dia, os homens se dizem servos de Deus, mas as suas práticas, os homens com as suas práticas, mostram justamente o contrário. Uma segunda questão, um segundo tópico aqui do sermão, que é dividindo aqui o sermão de João Batista em tópicos. João Batista chamou os que se diziam de árvore frutífera de árvores infrutíferas, condenada ao machado e depois ao fogo. Mateus 3,10, assim está escrito: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso também é um duro golpe para eles, porque eles sabem que João Batista estava fazendo uma referência ao Salmo 1. E os irmãos sabem que o Salmo 1 fala da árvore que cresce junto a ribeiros e que dá frutos na estação certa. Portanto, eles pensavam que tudo o que eles estavam fazendo estava certo. Mas na mensagem de João diz que eles estavam justamente o contrário. E portanto Deus iria cortá-los e lançá-los ao fogo. E ele usa pela primeira vez a expressão fogo para encerrar essa parte de seu sermão. Quanto a essa observação, podemos perceber que muitas das vezes fazemos avaliação acerca de nós mesmos totalmente equivocadas do que realmente somos. A prova disso está em Apocalipse, quando Jesus, por meio do apóstolo João, envia 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, e elas fazem sempre uma avaliação oposta do que elas achavam de si mesmas. Por exemplo, a igreja de Sardes dizia que eles tinham nome de que estavam vivos, mas na verdade
Jesus dizia que eles estavam mortos. E a igreja de Laodiceia dizia consigo mesma: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Porém, na avaliação de Cristo, que Deus fazia sobre ela, o diagnóstico era outro. Na verdade, ela era desgraçada, miserável, pobre e cega. Meu irmão, diante dessa mensagem dura de João Batista, quem você é? Você é um filho de Abraão ou filho de serpente? Você é uma árvore frutífera ou uma árvore estéril que precisa ser cortada e lançada ao fogo? Olhando essa dura mensagem de João Batista, podemos perguntar se ele não provocou uma rejeição de seu público, se ele não foi duro demais, se ele não provocou uma antipatia da opinião pública. A resposta é não, muito pelo contrário. Veja o que diz Mateus no capítulo 3 e o verso 5. Então ia ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente, além do Jordão. O sucesso de João Batista aqui residia no fato de que, primeiro, as palavras não eram dele. Veja a expressão em Mateus 3 e o verso 3, quando ele disse: eu sou a voz do que clama. Observe que não é João quem clama, ele apenas é a voz que clama. Primeiro que quem clama é Deus, mas a voz é de João. Segundo, João Batista tinha consciência de que pregava em tempo oportuno. Mateus 3:1 está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, terceiro, nós temos aqui, conforme o comentarista pastor Josafá Batista escreve, ele tinha uma graça, uma unção. E aqui está mais uma receita do sucesso de João Batista. Embora o seu sermão fosse duro no deserto, ele tinha uma graça e uma virtude para cumpri-la. E, por quarto e último, a mensagem de João Batista era cristocêntrica. Ele tinha consciência de que ele não era mais importante que o dono da mensagem. E isso fica evidente quando ele disse em Mateus capítulo 3, verso 11: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Perceba que João descansava em um respaldo, em uma estrutura infinitamente maior do que ele, que não somente lhe dava suporte, como também era a causa de tudo pelo qual ele lutava, por meio da sua dura mensagem. Esse, portanto, são os motivos do sucesso do sermão de João Batista. E eu quero encerrar citando uma fala do próprio João Batista, relatada pelo evangelista João, no capítulo 3 e o versículo 30. Assim está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula.